Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos neste sábado, 26 de fevereiro de 2022. Queremos juntos meditar este Evangelho, essas leituras que Deus nos propõe na Santa Liturgia da 7ª semana do Tempo Comum, este último sábado antes da Quaresma. Queremos então nos colocar na presença de Deus, pedindo sobre nós o Espírito Santo, sem o qual nós não podemos meditar bem a palavra que vem do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Doce Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Este sábado, como todos os sábados dedicados a Nossa Senhora é a rainha do sábado, porque ela é a aurora que precede a ressurreição, o Cristo que vem no domingo. O domingo é o dia do Senhor, o dia da sua ressurreição. E o sábado, o dia de Nossa Senhora. Meus irmãos, colocamos-nos diante da Palavra de Deus, a primeira leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, de 13 a 20. Muito frutuosa, uma leitura cheia de ensinamentos. Temos visto muitos trechos desta grande carta de São Tiago, grande no sentido da plenitude dos ensinamentos que ela traz. Sendo um dos apóstolos, São Tiago então vai nos dizer que vale muito a prece insistente do justo. Se alguém está sofrendo um contratempo, recorra à oração. Primeiro conselho de São Tiago. E nós podemos guardar isso no nosso coração, viver na nossa vida. Quando estamos passando por tribulações, a primeira atitude nossa deve ser recorrer à oração. Muitas vezes queremos falar com os outros, reclamar, até mesmo fazer uma direção espiritual, mas a primeira pessoa com quem devemos falar, que precisamos falar, é aquele que mais nos compreende, Deus. Falemos com Ele através da oração, assim como nós colocamos a cantar quando estamos alegres, assim como nós, quando estamos doentes, chamamos o sacerdote. Diz aqui São Tiago, hoje, nosso mundo moderno, muitas vezes ficamos doentes, buscamos o médico. Não é errado. Mas tantos, até mesmo católicos participantes, esquecem deste grande sacramento, o sacramento da unção dos enfermos. E olha que desde o início da igreja, este sacramento colocado aqui, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, como todos os outros sacramentos, e esse sacramento aqui, na palavra do apóstolo: alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Não qualquer óleo, mas o óleo abençoado pelo bispo, não é, irmãos? Nós sabemos que este óleo é o óleo abençoado na Quinta-feira Santa, em geral, na Missa dos Santos Óleos, embora o padre, numa emergência, possa usar também um outro óleo puro, abençoado por ele mesmo na hora da unção. Por fim, São Tiago vai falar novamente da oração, e depois, ao final, ele também vai dizer: se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro reconduzir, saiba que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Conduzir o nosso irmão para Deus cobre até mesmo os nossos pecados, aqueles mesmos que nós já confessamos e que poderia nos render uma série de purgatório. Nosso purgatório pode ser reduzido, cobrir uma multidão de pecados, de penas, de outras consequências que o pecado possa trazer para a nossa vida,
salvando a nossa alma da morte e também encaminhando o nosso irmão. Assim nos ensina a Santa Igreja. E o Evangelho de hoje, irmãos, Marcos 10, versículos de 13 a 15. O Evangelho vai dizer que traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Os discípulos não permitiam que Jesus tocasse as crianças. Podemos ver aqui também um princípio da igreja nascente quanto ao batismo das crianças. Um princípio que é válido ainda hoje. Por que batizar as crianças? Para que elas tenham a salvação, para que Jesus toque na alma delas e dê a elas também a salvação. Elas merecem esse grande presente e os pais podem conceder isso a seus filhos. Jesus ficou indignado quando os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças e repreendiam as próprias crianças. Nós temos neste Evangelho uma peculiaridade de São Marcos, ou São João Marcos, discípulo de Pedro. Alguns dizem que o próprio Marcos poderia ser uma destas crianças tocadas por Jesus, porque ele é o único dos evangelistas que mostra o carinho com que Jesus faz o toque, a oração, o cuidado pelas crianças. E no versículo 16 vai dizer: abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Nós temos outra tradução que vai dizer Jesus acariciando-as, fazendo carinho nas crianças. O Senhor Jesus olha com pureza as nossas crianças. E por que não dizer hoje também aquelas que estão no ventre de suas mães? Quando os países festejam por legalizarem o aborto, um crime tão hediondo é tratado como um direito. Em nossa sociedade que está de pernas para o ar, vemos pessoas comemorando a morte de inocentes. Muito triste. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, se nós achamos normal uma mãe matar o filho no ventre, então nós somos capazes de qualquer coisa. E é muito preocupante para a nossa humanidade. Realmente, nós podemos ser capazes de qualquer coisa, porque nós já vemos muitos horrores e podemos ver ainda piores, causados por nós mesmos, causados por essa síndrome de onipotência dos seres humanos. Mas Jesus, no Evangelho de hoje, nos convida a sermos como as crianças. E como elas são? As crianças são dóceis. As crianças observam os pais e querem agir como seus pais. Sim, nós devemos agir como Deus, o nosso Pai do céu. Não achar que sabemos tudo, que somos já o Criador, nós somos os poderosos. Não, nós somos crianças. Santa Teresinha soube muito bem expressar isso a todos nós, por isso é doutora da Pequena Via, Infância Espiritual. Nós precisamos viver esta infância, observar o nosso Pai do céu, observar atentamente e imitá-lo em tudo, imitar Deus. O homem precisa imitar mais o seu Pai Deus e amar fazer aquilo que ele faz. O homem precisa viver esta palavra, que Maria Santíssima, nossa mãe, que foi inteiramente entregue a Deus, ela que teve o coração mais humilde, o coração mais entregue ao Senhor, nos ensine também a ter um coração como o dela, um coração eucarístico, um coração que busca a salvação de todos. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado. Doce Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação.